Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo? Joia então. Aula 27, apostila 3, setor A, ok? Vamos trabalhar com gases, tá? Então nós estamos trabalhando com a equação geral dos gases, ok? Você tem o estado inicial e o estado final, beleza? Vimos P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. E agora estamos trabalhando com uma transformação chamada de isobárica. Lembra que barômetro é o que mede pressão, então você vai ter aqui a pressão constante, ok? Portanto, se a pressão é constante, eu tiro a pressão da fórmula, vou usar V1, T1 igual a V2, T2. Ou V inicial, T inicial, V final, T final. Lembra que a temperatura é sempre em Kelvin. Vamos aplicar isso então para a questão primeira. Ele fala assim: certa quantidade de gás foi adicionada a um frasco que continha um êmbolo móvel. Esse êmbolo móvel, ele vai deixar o volume constante. A pressão constante. Ou seja, esse êmbolo vai variar. Se a pressão aumenta, o êmbolo sobe. Se a pressão diminui, o êmbolo desce. Ok? É isso que permanece, que garante a pressão constante. Beleza. A pressão sobre esse êmbolo foi mantida constante e o gás foi aquecido de acordo com a ilustração a seguir. 300 graus, 600 graus, quer saber. Então, no estado inicial, 300 Kelvin, falei graus, desculpa, 300 Kelvin, volume 3 litros. Ele quer que você complete. Cara, você vai usar esta relação, ok? Da aula de hoje. Então, para resolver o item A, eu vou fazer o volume no estado 1, temperatura no estado 1 é igual ao volume no estado 2, temperatura no estado 2. Volume no 1, 3 litros. Temperatura no 1 em Kelvin, 300 Kelvin. Volume no 2, ele quer saber. Temperatura no 2, 600 Kelvin. Ok? Portanto, o volume 2, 6 litros. É proporcional, né? Claro. Agora o 3. Volume 1, temperatura 1. Volume 3, temperatura 3. Só substituir. Então vai ficar 3 por 300 é igual, o volume 3 é 9, eu quero saber a temperatura 3. Ok? Temperatura 3 vai ser 900 Kelvin. Então aqui 6 litros e aqui 900 Kelvin. B. Qual deveria ser a temperatura para que o volume ocupado seja 2 litros? Então vou pegar volume 1, temperatura 1, o volume que ele quer saber, temperatura que ele quer saber. 3 por 300 é igual, o volume é 2, T. Ok? Aqui, ó, volume 2. Ó. Portanto, a temperatura vai ser 200 Kelvin. Se ele quiser saber em graus Celsius, eu subtraio 273. Vai dar menos 73 graus Celsius. Mas pode deixar em Kelvin, não está perguntando nada. Vou deixar em Kelvin. Cara, é extremamente simples. Ok?
é só lembrar da formulinha. Lembra que a fórmula inteira vão aparecer todas as variáveis, né? Vou até pegar aqui a fórmula inteira de novo para você lembrar. Lembra que a fórmula inteira é essa aqui. Nesse caso, ele está dizendo para você que a pressão é constante. Eu cancelo a pressão na fórmula V1T1, V2T2. Tá? Que foi o que a gente aplicou aqui. Sempre você vai partir da fórmula geral, da fórmula inteira. E aí você vai pegar o que for constante e vai cancelar. Ok? Beleza. Então, pensando assim, vamos para a questão 2. Deixa eu pegar a questão 2 aqui. Pronto. Durante os dias de verão, não é raro encontrarmos balões no céu. Esses balões são preenchidos com ar e flutuam devido à expansão do ar provocada pelo seu aquecimento. Considere uma experiência em que o balão, no momento do seu fechamento, possui um volume inicial, né, de 1,2 metros cúbicos. E a temperatura, 27 graus Celsius, já soma 273. Eu sempre trabalho com a temperatura em Kelvin. O fechamento do balão está levemente murcho. Caso sua temperatura seja elevada, P2, temperatura 2, 127 graus Celsius, já soma 273, ok? Que vai para 400. A mesma pressão, qual será o volume? Então, de novo, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Volume inicial 1,2, temperatura inicial 300, volume final eu quero, temperatura final 400. E isso de cabeça vai dar 1,6 metro cúbico, tá? 1,6. Saiu feio esse número, hein? Caramba! 1,6 metro cúbico. Se você quiser para transformar em litros, vezes 1000, tá? Mas ele não está pedindo para você transformar em litros. Joia. Pessoal, é isso, tá? Você precisa lembrar, relembrar, né? Que essas equações que nós trabalhamos nessas aulas, ok? Isotérmica, isobárica e isovolumétrica, as três transformações que nós estudamos nas aulas anteriores, essas três transformações vieram de uma única fórmula, ok? Que é essa aqui, é a fórmula geral, tá? Então, você vai ver no exercício o que é constante, tá? Aqui, no primeiro, você tem isotérmica, ou seja, a temperatura é constante, então cancela a temperatura. Isobárica, aqui a pressão é constante, cancela a pressão. E isovolumétrica, aqui o volume é constante,
você cancela o volume e chega nas 3 fórmulas, tá? Isovolumétrica ou isocórica. Isocórica. É isso. Tá? Não vou ficar me alongando. Aí na semana que vem a gente faz o exercício aplicando a fórmula inteira. Ok? Então um abraço para os senhores, bons estudos, façam a tarefa. Excelente final de semana. Fique com Deus. Até a semana que vem. Beijão. Tchau.